boa noite a todos. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, participando em mais uma palestra por esta casa que é tanto amiga, que esses trabalhadores estão fiéis à doutrina. Me convidaram e eu estou aqui para fazer essa palestra para vocês. Vocês ouviram o tema, nós podemos evocar espíritos, e isso me chamou a atenção, essa vontade de falar sobre isso, porque eu fiz anteontem uma palestra no qual eu passei por esse tema. Não era especificamente isso, mas eu mencionei a possibilidade de que Kardec havia dito, e está aqui numa questão que nós vamos ver, de que é direito, sim, um encarnado evocar um espírito, portanto desencarnado, particular. Evocar a mãe, o pai, um professor, um amigo, alguém que ele não conheceu, mas que ele não conheceu pessoalmente, mas que conheceu pela literatura, de algum modo. E aparentemente isso se choca com uma afirmação do Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá, deixando claro que nós não devemos chamar ninguém para vir dar comunicação. Como podemos conciliar isso, Allan Kardec e Chico Xavier? São duas referências para a nossa doutrina. Tudo que o Chico trouxe como complemento, como desdobramento da obra de Kardec, que é a base de tudo, é o pilar, né, a autoridade máxima da doutrina espírita, Allan Kardec, nós temos que entender ou conciliar, harmonizar esses pensamentos, ou descartar um deles. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir conciliar e perceber que está tudo coerente, tem todo o sentido e algumas explicações. Para a gente não demorar muito, então, vamos atentar à primeira pergunta. Allan Kardec fez uma pergunta se não seria uma profanação evocar os espíritos. Se seria desrespeitoso, se nós não temos o direito de fazer isto. E essa questão é muito importante porque todos nós sabemos que não devemos ficar chamando os espíritos para trazer uma carta mediúnica, por exemplo. O próprio Chico, que às vezes recebia ofertas em dinheiro, ameaças ou qualquer condição para que trouxesse uma comunicação de um filho, de um pai, de alguém que se foi e que a família ou amigos estão sofrendo muito e exigindo uma comunicação ali daquela pessoa e que não vinha. Muitas vezes o Chico então afirmava, o telefone toca de lá para cá, o que não deixa de estar completamente correto a afirmação do Chico. Mas vamos tentar conciliar e aprender, tá bem? Então, abram bem os ouvidos, o coração, para entender que é uma parte muito bonita da nossa doutrina e nos alivia muito no sofrimento, já que quando se vai alguém com a morte, que amamos muito, às vezes por um tempo muito grande nós sofremos e poderemos às vezes sofrer menos tempo, sofrer com menos intensidade e entender melhor essa situação, até para nós nos comportarmos, sendo espíritas da maneira correta, como nos ensina a doutrina espírita de Allan Kardec, ou como o Chico Xavier próprio trabalhou no seu dia a dia. A prática ali se verificou em Chico Xavier, tá bem? Então a pergunta que eu vou começar é a 935. Está na quarta parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo. Tem 2 capítulos a quarta parte. O primeiro capítulo, que é a 935, ela começa com a 934, mas é a 935 que traz o objetivo do nosso estudo de hoje, para a gente clarear nosso pensamento e conseguir fazer esse entendimento de uma vez por todas. Então vamos lá. Kardec perguntou assim, ó, o que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as evocações com o além-túmulo? Ele não usa a palavra evocação, eu que coloquei propositalmente, mas ele usa, considera profanação, as comunicações com o além-túmulo. Mas a resposta fala da palavra evocação, então eu já tomei essa liberdade, tá bom? Mas acompanhando o texto, vocês entendem bem. E a resposta é a seguinte, não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Então, num primeiro momento, não é sempre que é profanação. E não há profanação se o homem, o evocador, aquele que chama, está chamando com recolhimento, com respeito àquela pessoa que desencarnou. E é muito claro essas respostas, a gente entendendo e aplicando em nossa vida. Porque nós, às vezes, ouvimos cada coisa com alguém que desencarna, que não pode fazer aquilo, que isso é desrespeito, e às vezes não fazemos algo que temos o direito e fazemos algo que não temos o direito ou que perturba muito um espírito e que amamos. Então ele deixou bem claro, não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Tem mais resposta, mas eu quero chamar a atenção da diferença de uma coisa para outra. Vocês podem escutar a palavra evocação e escutar a palavra invocação.
A diferença de uma coisa e de outra é que evocação é chamar para vir no local, no ambiente, dar uma comunicação, falar, responder perguntas. E invocação é quando você pede ajuda, um conselho, você quer se sintonizar com aquele espírito elevado. Não que aquele espírito elevado não possa vir até o local que você está e mais próximo entrar em contato com você. Mas, por exemplo, todos os dias eu faço invocação a Jesus. Eu não chamo o nosso mestre para vir aqui na minha casa, no meu quarto, mas eu peço a ele a orientação necessária para uma decisão, para algo que eu estou precisando de uma ajuda, ou que seja somente a proteção e uma conversa com o nosso mestre. Isso é invocar, não é isso que Kardec está perguntando. Ele está comentando sobre evocar, chamar um espírito da mãe, o espírito do irmão que desencarnou, de um professor, de um amigo, para vir comunicar, ou dar uma comunicação, ou dar uma carta psicografada, fazer algo nesse sentido, tá bom? E aqui é que fica a grande explicação. Então ele continua. A prova de que assim é, ou seja, que não é uma profanação, tendes no fato de que os espíritos vêm, que os espíritos que vos consagram a afeição, acodem com o prazer o vosso chamado. Então vejam bem. Quando eu chamo um espírito e ele vem com prazer atender o meu chamado, não há nisso nenhum problema, porque os espíritos vêm de bom grado, eles vêm felizes e pelo menos é uma dica, é uma percepção que eu tenho que ter, que os espíritos não estão incomodados com isso. Vamos imaginar no planeta Terra, um exemplo aqui na sala de aula. Um aluno que chama o professor para esclarecer alguma coisa que ele está em dúvida ou para ajudar em algum modo, e o professor vem sorrindo, vem feliz e ajuda e esclarece. E isso não pode deixar na cabeça do aluno que o professor não está gostando. Ora, eu chamei o professor, ele veio, explicou para mim com alegria, com satisfação, com bondade, sorriu, disse que eu estava indo bem, por exemplo. E como que eu vou imaginar que isso está errado, que isso está contrário a um comportamento daquele aluno? Voltando agora ao mundo espiritual, então, se Kardec comenta, você tem uma prova no fato de que os espíritos que vos consagram a afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haverá profanação se isso fosse feito levianamente. Ora, então dá para a gente começar a entender que tem diferentes maneiras de fazer a evocação. Se eu faço uma evocação leviana, com interesse particular, para matar sua curiosidade, para fazer um jogo de brincadeira, haveria uma profanação, porque é algo muito solene, é muito importante você não tomar tempo dos espíritos superiores. Mas por que espíritos superiores? Porque muitas vezes quando você evoca alguém, ele não vem sozinho, ele vem autorizado pelo anjo da guarda, ele vem autorizado pelos espíritos que são superiores e que organizam aquela assembleia, aquele encontro. Então se você fica só com brincadeira, eles nem vão vir te responder, mas feito com recolhimento, com método, com uma maneira correta, não há nenhum problema. E fique claro que ainda não está chocando em nada com o Chico ter falado que o telefone toca de lá para cá. Nós vamos cruzar essas informações para a gente entender como que pode uma coisa e pode também ser outra, tá bom? Logo abaixo dessa mesma questão, Kardec faz uma pergunta muito importante. Põe aqui para mim, só para parecer que não sei porque não tá entrando. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação. Esse capítulo de esperanças e consolações está dizendo das possibilidades que nós encarnados encontramos de nos consolar mediante o fato de alguém ter desencarnado. Nos consolar aquela dor que vem quase sem a nossa vontade e sem a nossa decisão para que aquele espírito tenha desencarnado. E que, poxa, eu queria uma maneira de eu me sentir melhor, de me sentir mais consolado mesmo. Então Kardec falou que a comunicação com os espíritos é uma maneira muito doce de haver a consolação. E é uma maneira possível à nossa disposição. Vejam bem, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram a terra antes de nós. Então vejam bem, a questão aqui é um propósito já bem mais digno, consolar um coração de mulher, de mãe, de pai, de irmão, de filho, que está sofrendo, está triste com aquela situação, com aquela dificuldade que ele encontra após a morte daquele ente querido, ok?
Então Kardec continua. Pela evocação, aproximam-se de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Então veja, a evocação é quando o Espírito vem nos colocar no ambiente, ao nosso lado, ou pelo menos bem próximo, e não uma invocação, que à distância você pode receber um conselho. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxilia-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam, por nos lembrarmos deles. Eles ficam felizes quando nós nos lembramos desses espíritos, com alegria, com amizade, com carinho no coração. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, felizes, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência, informam-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram a adquirir e a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Então, que gostoso, porque a ideia da comunicação não é outra senão consolar corações. Quando Chico, ou então construir uma doutrina, como Allan Kardec, esclarecer um fato, mas pelo motivo nobre da busca do esclarecimento que sempre acontece com a gente. Quando então uma pessoa evoca a outra, depende do motivo, é profanação, é desrespeito. Depende do motivo, não é. Depende do motivo, você será atendido. Depende do motivo, não será. E tem vários fatores para ser ou para não ser atendido num chamado. E o Chico Xavier fez muitas vezes o trabalho mediúnico, ouvindo do Emmanuel. Isso a parte, por exemplo, que o Chico escreveu as cartas psicografadas, foi no finalzinho da vida mediúnica do Chico. Já tinha passado toda a obra de Emmanuel, toda a obra de Humberto de Campos, toda a obra de André Luiz, todos os livros praticamente que o Chico estava escrevendo, já tinham sido psicografados de autores diversos. E não houve nenhum chamado, agora eu quero receber Humberto de Campos, agora eu quero receber Castro Alves. Não houve. Emmanuel organizou quem seriam os escritores, na ordem que seriam escritos os livros, e o Chico somente recebeu sem questionar. Então não houve evocação para essas pessoas. E quando então o Emmanuel estava chamando a atenção do Chico, ele falou: Chico, agora nós não vamos mais escrever para multidões. Um livro, multidões seriam interessadas em ler. Nós vamos escrever para corações individuais, porque há muitas pessoas na Terra sofrendo morte de entes queridos, sem uma comunicação ou totalmente desesperançado, e há muitos espíritos, portanto já no mundo espiritual, que querem dar uma comunicação, querem falar com os entes queridos e não encontram um meio. E você é o meio para fazer isso. Nós não só podemos nos comunicar com os espíritos através de cartas mediúnicas, através de reuniões mediúnicas. Não é somente assim. Nós podemos também conversar com eles pelos sonhos, pela emancipação da alma. Quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito sai em desdobramento e podemos nos relacionar com o mundo espiritual. Mas não é dessa comunicação que eu estou falando hoje. Eu estou falando da possibilidade de chamar alguém específico, como a mãe, o pai, o filho, alguém que desencarnou, para trazer uma comunicação ou para conversar com a gente, se isso era possível, se isso é permitido. E na questão 935, Allan Kardec fala que sim, é possível, desde que feito com recolhimento. Uma prova disso é que os espíritos vêm até nós felizes, eles ficam satisfeitos em nos atender, sendo que guardam afeição conosco e nós com eles. E aqui ele fala que haveria profanação sim, se for feito levianamente, e que assim não há atendimento, não deve ser feito. Kardec então fez esse comentário muito sábio, após essa questão, um comentário de Allan Kardec. Agora, é muito importante nós buscarmos outras fontes que esclareçam melhor isso para a gente, e como que eu entendo melhor essa situação. No livro dos médiuns, pessoal, há uma conversa, como se fosse no livro dos Espíritos, mas que Kardec pergunta sobre essa questão da evocação. É muito interessante. Espero que dê tempo de nós passarmos por todas elas, mas se não der, nós vamos nos aprofundar bastante já. A primeira questão que Kardec faz é a seguinte: pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Olha que o Kardec sabia fazer pergunta sábia e sabia trazer a nós o ensinamento.
Por que sem ser médium? Porque sem ser médium, você não tem como se comunicar com ele, você não tem a capacidade, a faculdade mediúnica. Pode uma pessoa que não é médium chamar, o médium ostensivo, ou todos podem chamar, ou somente os médiums podem chamar? A resposta: toda a gente pode evocar os espíritos. Todas as pessoas, todos nós podemos evocar os espíritos. E se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Então eles respondem que assim, eu, por exemplo, Tato, não sou médium ostensivo. Eu entendo que vocês já sabem que falar eu não sou médium significa o médium ostensivo. Aquele que pega a comunicação, que tem evidência, que tem a psicografia, a psicofonia. Eu não tenho essa. Eu sou o médium, de uma maneira geral, de ser influenciado pelo pensamento dos espíritos, mas não é a mediunidade ostensiva. Então faz de conta. Eu poderia evocar um espírito? Toda a gente pode evocar. Todas as pessoas têm direito de evocar os espíritos. Mas acontece que, se você evocar o espírito e ele vier, e ele não conseguir manifestar-se materialmente, a ponto de sensibilizar os nossos órgãos do sentido, vocês não vão captar. Então poder pode, mas o que tem? Vamos imaginar, eu posso chamar, um exemplo que não vai ser muito bom, mas um grego para conversar comigo? Chamar pode, mas você vai conseguir conversar com ele? Não vai, então. Se não tiver ninguém para te ter intérprete, não vai acontecer nada. Mas em si o direito de evocar você tem. E eles podem até vir, sem nenhum problema. E nem por isso, mesmo você não os ouvindo, não conseguindo falar com eles ou comunicar, significa que eles não possam estar ali e te ouvirem. Portanto, você que está em casa, se está triste, se ficou triste, agora passou o dia de finados, você sentiu uma saudade muito forte, já há algum tempo, ou é muito recente, você pode evocar um filho ali. Até na sua própria prece, só de você começar a pensar nele, falar alguma coisa, ele vai ser sensibilizado. E ele pode, com a ajuda, o acompanhamento de um mentor, de um espírito superior, vir até ali e para ele satisfazer seu coração. E matar a sua saudade também. Porque muitas vezes a gente não precisa lembrar que tomou um remédio, porque desde que a dor passe já é o que a gente quer. Muitas vezes a gente dorme, não lembra do sonho, da interação que teve com o mundo espiritual, mas conversou com a avó, com o vô, com o filho, com o pai, com a mãe, com um amigo, com alguém que você estava com muita saudade. Quando acorda, não lembra nadinha do sonho. Algumas pessoas lembram partes, outras lembram quase que inteiro, mas aqueles que não lembram nadinha. Mesmo assim, ele acorda atenuado na dor, ele acorda mais conformado, mais satisfeito, mais compreendendo a situação. É como você ter tomado um remédio dormindo, você tomou um comprimido, o médico colocou no soro, você estava dormindo, você nem viu, a dor passou, quando você acordou, você falou, nossa, graças a Deus a dor passou. E nem tomei remédio. Não precisa lembrar que tomou remédio, porque o que importa é você não sofrer. Essa é a palestra, esse é o objetivo, de evocar, a fim de não carregar tão pesado fardo por tanto tempo e desperdiçar a sua encarnação, que você ganha crédito se passar por ela sem murmurar. E qualquer coisa que tenha acontecido com as pessoas que amamos, podem sim nos fazer sofrer, mas é uma decisão nossa, porque nem todas as mães sofrem iguais quando perdem filhos, nem todos os pais, e não significa, ou não podemos afirmar, que aquela mãe que sofre menos é porque ama menos o filho. Não é verdadeira essa afirmação. Nós estaríamos sendo levianos em afirmar isso. Nem que a mamãe que está sofrendo mais, está descabelada, está completamente estrambelhada no sentimento, que pobre mulher, com certeza, eu lamento muito por isso, não significa que ela amava mais ao filho. Talvez ela não tenha mais a compreensão, a fé ou a submissão à vontade de Deus, que tomou a decisão, com certeza, do desencarne daquela pessoa, porque essa decisão é de plano superior, tá bem? Então, continua Allan Kardec na questão 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. Olha a lucidez. Então eu vou chamar uma pessoa, todo direito, sem nenhum problema. Eu mesmo sem ser médium posso chamar? Pode chamar, só que se ele aparecer, você não consegue, se não tiver um médium para te traduzir, para te intermediar, você não vai ouvir nada, nem sentir nada talvez. Mas não significa que ele não veio, e não significa que ele não te ouça, porque os espíritos não precisam de médiums para nos ouvir. Nós precisamos de médium para ouvi-los.
Aí Kardec pergunta, o espírito evocado atende sempre? Nem sempre. Pode não sermos atendidos, porque os espíritos atendem às necessidades reais, eles atendem às necessidades que eles veem necessárias, não assim ao nosso bel prazer. Tanto que Allan Kardec já disse que a doutrina espírita é uma ciência de observação. E ciência de observação é aquela ciência a qual você não pode manipular ao seu bel prazer. A astrofísica, por exemplo, é uma ciência de observação, no qual eu tenho como observar o Sol, o movimento dos planetas, mas eu não posso fazer o Sol parar, eu não posso mudar a órbita dos planetas, eu não posso calcular ou determinar que hora vai ser um eclipse, a menos que eu verifique que hora que vai ser e só constate o fato. Então eu não posso fazer os espíritos se manifestarem se eles não quiserem. Entendemos essa resposta. Quais as causas que podem impedir que um espírito atenda ao nosso chamado? Em primeiro lugar, é a sua própria vontade. Se o espírito não quiser vir, ele não vem, ele tem livre-arbítrio. Olha a continuação. Depois, o seu estado corporal. Se acha encarnado, as missões de que esteja encarregado, ou ainda lhe ser para isso negada a permissão. Então, um monte de possibilidades que faz com que ele não venha. A primeira é a própria vontade dele, não quero ir. É igual quando toca um telefone e você olha e fala, não, nem vou atender. Ou você recebe um convite para uma festa e fala, não quero ir, não vou ficar em casa, tenho outro compromisso, tenho mais o que fazer. Ele coloca aqui também essa questão, ó, as missões de que esteja encarregado. Eu posso chamar Jesus para evocar Jesus, mas o mestre deve ter cada compromisso grandioso, cada missão que ele em si não pode vir. Mas com certeza o meu anjo da guarda está à disposição para me orientar, muito bem por sinal, e que eu não precisava estar chamando Jesus, nem evocando a ele. Kardec diz que as preces dirigidas a Deus são reportadas aos espíritos que estão incumbidos de nos atender. E as reportadas aos espíritos serão reportadas a Deus, porque nada acontece sem autorização de Deus. Olha que bonito, olha que sincronia legal de a gente entender e lógica. Então, ele disse exatamente isso. Então, pode ser negado também. Então, o espírito recebe o chamado, sente a evocação, pede ao seu superior, eu posso ir, estão me chamando, eu quero muito... E é negado, não pode ir, você não está em condição, ou eles não estão em condição, ou o que eles estão fazendo é mais por curiosidade, nós não vamos atender. Está resolvido o problema. São algumas opções que o Kardec deu para a gente, para responder essa questão. Quais as causas que podem impedir que eles venham? Inúmeras, a começar pela vontade deles, pela obrigação que eles têm, ou porque não foram autorizados a vir. Kardec vai continuar na mesma resposta dos espíritos. Ó, há espíritos que nunca podem comunicar-se. 2 pontos. Os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra, tampouco podem os que se acham nas esferas de punição, a menos que haja especial permissão que lhe seja dada, com um fim de utilidade geral. Então, espíritos que estão em esferas muito inferiores não podem vir da comunicação. Eles não conseguem vir para as esferas superiores. Os das superiores para as inferiores, sem nenhum problema, podem vir sossegado. Olha que linda essa resposta. Tampouco podem os que se acham em esferas de punição. Olha, você está numa esfera de punição, com certeza você não tem muito direito às coisas. Imagina um homem que cometeu um crime muito grande, ele está em cárcere, ele está cárcere fechado mesmo. Ele não tem direito de fazer as coisas que outros têm. Porque aquele que é um delito onde ele já pode ter uma reclusão, né, que possa sair, aquela reclusão que é semi-aberto, regime semi-aberto, ele tem uma vantagem sobre o outro está numa punição maior. É a mesma explicação aqui. A menos que especial permissão lhe seja dada, com o fim de utilidade geral. Mas se o espírito tiver em punição, está vendo uma condição meio problemática, lhe for dada uma autorização, pode comunicar sem um problema. Então veja que a espiritualidade não está presa, ela não está algemada a uma certa regra. Ela pode comunicar, pode atender um chamado, pode não atender. O espírito que tem direito pode vir com mais facilidade. O que não tem direito, mas se for dada a permissão, ele pode vir tranquilamente, como nós entendemos. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que tenha alcançado o grau de adiantamento do vosso mundo, onde o chamam. Pois, do contrário, estranho que ele é às ideias desse mundo, nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. Ficou bem claro. O mesmo já não se dá com os que estão em missão,
ou em expiação nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Então, quando está no mesmo nível que nós, as pessoas que conviveram conosco, elas podem atender nosso chamado porque têm condições, sabem nosso dia a dia, sabem a nossa linguagem, estão sintonizados em perispírito conosco. Os de ordem muito mais inferior não tem como fazer isso. Então, se um espírito desencarna e vai para uma ordem inferior, não que ele retrograda, ele já estava naquela ordem, mas por estar encarnado estava preso à matéria. Agora, com o desencarne e as vibrações se fizeram valer, ele não tem como vir, a menos que ele dê permissão a ele, tá bem? Mas na maioria das vezes não pode vir. Na quarta questão, por que motivo pode um espírito ser negada permissão para se comunicar? Só um detalhe, pessoal, a gente fala a questão que não é do livro dos espíritos, tá bom? Nós estamos estudando o livro dos médiuns, na questão de evocação, quando Kardec pergunta isso aí, ó. Questões sobre as evocações, livro dos médiuns. A pergunta então, por que motivo um espírito teria negado a permissão? Pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. Então, assim, poxa, por que os espíritos superiores iriam negar a atender para um e não negariam para outro? Porque pode que para esse um, ele esteja numa expiação justamente de não poder comunicar. Ou que na Terra esteja alguém em prova ou expiação que não pode receber o comunicado. E eles não vão quebrar esse protocolo que é para o nosso bem. Eles não vão quebrar a regra da espiritualidade. A pergunta, então, por essa prova pode expressão. Questão número 5. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Que pergunta maravilhosa. Que pergunta de alguém que já estava realmente enxergando a vida como muito maior do que essa confinada aqui no planeta. Ele perguntou, como pode alguém lá num canto do planeta Terra, lá no seu quarto quietinho, fazer uma evocação, um pedido, e essa pessoa receber esse chamado? Como é que funciona essa comunicação? Muitas vezes, são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Olha só, aqui já vai começar a dar para linkar aquela afirmação do Chico, que o telefone toca de lá para cá. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Então, assim, há uma transmissão entre os espíritos do pensamento que a gente não consegue entender como que é, e para eles fica difícil explicar, mas que há uma maneira que nós desconhecemos, que é uma comunicação muito boa entre eles. Imagina como que eu vou explicar para numa tribo indígena que nunca viu um celular na mão, o que é um celular. Vamos supor que eu vou lá, mas eu não levei o celular, eu esqueci. Eu posso falar para ele, é um aparelho que serve para falar. Um aparelho que serve, mas a gente já fala sem aparelho. Vamos supor que a gente conseguisse se comunicar com os índios pelo idioma. E que como pode dizer? Não, você conversa à distância com outra pessoa. Estou falando de um telefone. A distância que é um tambor, é uma fumaça. Ele não entende, é difícil explicar que existe uma transmissão por ondas que eu consigo me comunicar. Então os espíritos têm essa dificuldade de explicar para nós, e respondendo para Allan Kardec. Mas há uma maneira que eles se comunicam muito bem. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica, que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento, como na terra ouves a voz. Puxa vida, que coisa linda deve ser estar no mundo espiritual em equilíbrio, hein, pessoal? Imagina como deve ser gostoso você conseguir se comunicar com alguém a qualquer lugar, a qualquer hora, pelo pensamento, como se estivesse ouvindo você falar. Não tem mais distância, não tem mais barreira entre nós. Mas é uma comunicação complicada de explicar para a gente, porque Kardec perguntou, como que vai... Eu faço uma evocação aqui do meu quarto, ele não está aqui, porque eu estou fazendo a evocação. Eles vão receber de uma maneira com que você não compreende ainda, mas é uma maneira que... entre os espíritos, o pensamento não tem barreira, não tem distância. Kardec colocou assim, ó, será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado. Realmente,
Eu posso colocar uma pessoa perto de mim, fala, ela escuta, mas eu coloco ela um pouco mais longe, falo, ela já escuta com dificuldade. Agora eu coloco muito longe, ela não escuta mais a minha voz. Por mais que eu grite, por mais que eu faça gesto, ele não chega mais. A propagação do ar é interrompida. Não acontece assim no fluido cósmico universal com o pensamento. As distâncias não são distâncias que criam problema. Olha só o que ele vai dizer. Ó. Então o pensamento é... Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como o viajante, que em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Que maravilha! Imagina que você está num campo, uma planície bem grande, e você não está vendo ninguém, e você está olhando para uma certa direção. De repente, aqui do meu lado esquerdo, eu escuto um chamado. Eu falo, nossa, estão me chamando aqui. Escuta outra vez, estão me chamando. Eu caminho para aquele lado. Então, assim é que funciona com os espíritos. Eles sentem um chamado do lado, numa certa direção, e vão se aproximando, e aí chegam até nós. E Kardec, então, eu chamo. A questão que eu havia comentado, de entender essa diferença do Chico para nós, é o seguinte, pessoal. Por que o Chico falou que o telefone toca de lá para cá? E por que a gente afirma que então que posso fazer evocação? É que o seguinte, o médium, naquele momento da reunião mediúnica, não deve ter uma autossugestão. Ele não deve chamar alguém, porque chamando alguém poderia fazer com que aquele espírito que se prontificou a estar ali, que não é quem foi chamado, mas ele está autorizado, fique inibido, fica difícil, você está chamando o outro e ele que vai se comunicar. Ou pior, o médium acha que é o espírito que ele está chamando porque ele está muito sugestionado já. A nossa cabeça é muito sugestionável e não convém fazer assim com o médium. Ainda mais médiuns que estão em desenvolvimento, como a grande maioria de nós. A grande maioria das pessoas que frequentam os nossos centros espíritas, os médiuns, não tem uma mediunidade tão bonita, tão trabalhada quanto a do Chico Xavier, que mesmo sendo Chico não chamava ninguém, mas estava à disposição. Mas saiba que a família das pessoas chamavam, faziam a evocação, mesmo sem saber se podia ou não. Então, tendo uma reunião mediúnica, o espírito da mamãe, daquele filho que está triste porque a mamãe se foi, ele pode ir na casa dele, com certeza faz isso, pede a mamãe, vai ter uma comunicação lá com o Chico Xavier no dia 20 de setembro, ou vai ter uma comunicação com aquele médium que eu, por exemplo, cito o Orlando Noronha, um médium de respeito. Traz uma comunicação para mim, eu queria tanto. Se houver merecimento do filho, a mãe tiver condição, autorização, ela pode trazer a comunicação. Mas tem que saber que motivo, qual é o argumento maior desse espírito de trazer a comunicação para esse filho. É interesse, é particular, é só para falar que a mãe dele trouxe, olha, para provar para os irmãos católicos a imortalidade da alma, que nós que estamos certos. Não, se for por esse motivo de futilidade, leviano, eles não vão vir trazer. Mas, se for por um motivo justo, nobre, se houver merecimento daquele menino, tem um comportamento digno, ou aquela mamãe que abriu mão de muitas coisas, de se entregar, em amor máximo dela ali, com o desencarne se separou, e aí pode vir comunicação sem nenhum problema. Pode até que o menino, estou dando exemplo do menino, mas pode ser qualquer pessoa evocando outro espírito qualquer, combina até uma senha com a mãe, com a pessoa, mas sem falar para o médium, eu pedi tanto para minha mãe vir. Não. O médium ali, ele vai estar só à disposição dos espíritos que já foram organizados na espiritualidade para trazer a comunicação. Então, nesse sentido, o telefone toca de lá para cá. Mas não há nenhuma proibição em as pessoas pedirem que se comunique aquela pessoa que está querendo, que amando. E saber que, caso não dê comunicação, não há com que se aborrecer, não há com que se magoar. Isso que é muito importante, tá bom? Então, olha só essa questão aqui, ó. Sabemos que as distâncias nada são para os espíritos, contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado como se estivessem muito perto. Então, nossa, não tem nenhuma barreirinha de tempo aí, parece que eu perguntei, ele já responde. Como explicar isso? A resposta é que, com efeito, às vezes, eles estão realmente já muito perto. Se a evocação é premeditada, o espírito se acha de antemão prevenido e frequentemente se encontra no lugar
onde o vão evocar antes que o chamem. Entenderam? Olha aqui a resposta que linda. Então você vai ter uma reunião mediúnica, vai ter uma reunião de cartas psicografadas. Evoque sim. Vá lá para a reunião mediúnica com a intimidade de que você está se comportando, que você está querendo uma comunicação, mas não conta para o médium, não conta para ninguém, porque você pode se tornar sugestivo à situação e o médium ser mistificado e trazer uma comunicação falsa. No próprio livro dos médiuns foi perguntado se os espíritos, quais serão, se existiriam médiuns perfeitos na Terra. E a resposta é, perfeitos? Perfeição não é uma palavra bem aplicada ao vosso mundo. O que podemos dizer é que há médiuns menos enganados. Então, ser enganado pelos espíritos é uma coisa que o médium corre risco o tempo todo. O próprio Chico foi enganado algumas vezes e o Emmanuel permitia que ele era enganado para ele estar sempre atento, para testar a sua mediunidade. Mas é claro que então não se preocupe. Mas então algum livro lá o Chico foi enganado? Não. Nos livros que aconteceram, o Emmanuel estava verificando, estava tudo permitido. Mas o Chico às vezes podia ser mistificado até para ele não ficar confiando que a espiritualidade vai ter que fazer um papel que é do médium. Ele tem que estar atento, ele tem que estar observando a realidade, tá bom? Se é ou não é aquele espírito. E aqui aconteceu muito bem essa explicação. Então, como que um espírito, às vezes, ao evocar, eu vou estar para uma reunião, ele realmente vai na reunião? Porque você já pensou antes, ele já captou o seu pensamento. Mesmo que você não sentou lá no seu quarto, apagou a luz, fez uma prece, pediu que ele comparecesse naquela reunião de psicografia com Orlando Noronha Carneiro, com o Chico Xavier, ou com o Gustavo Gandolfi, ou com alguém, você pediu na sua intimidade, no seu recolhimento, como ele fala no Livro dos Espíritos. Lá você pede, combina uma frase e você pode acontecer de ter uma comunicação daquele espírito, porque ele já percebeu. E mesmo que você não faça isso, só de pensar, eles captaram, porque aqui eles estão deixando claro, não é pela voz, é pelo pensamento que eles estão recebendo a mensagem, como se fosse um espírito que ouve a nossa voz, tá bom? E sendo a evocação premeditada, com o dia marcado, eles podem muito bem naquele dia comparecer ali. Ou mesmo que você não tenha evocado, mas eles sabem que você vai estar na reunião, que você está pensando nisso, que você está querendo, por merecimento seu, você vem lá. E só lá na hora da reunião que você faz a sua evocação, e eles mesmo assim atendem seu chamado. E de outros que fazem não atendem, pelos motivos vários que nós já vimos, tá bom? Dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme as circunstâncias? Então, dois seres encarnados que querem receber cartas psicografadas ou alguma comunicação de seres desencarnados. Pode aquela pessoa ter mais potência no seu pedido, na sua evocação, no seu pensamento? Sem dúvida alguma. Por que vocês acham? Uma vez eu já falei, se vocês lerem uma questão do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, antes de ouvir a resposta, tenta pensar qual seria a sua resposta. Você vai ver que você tem muito mais bom senso do que você imagina. Você já tem muito mais respostas do que você imagina, porque é muito coerente, é muito lógico. E depois que você pegou o fio da meada, que você começa a estudar Allan Kardec, parece que as respostas que você escuta, parece que você já sabia que era daquele jeito, porque é muito coerente, ela não foge do bom senso. Então a resposta, sem dúvida alguma. O espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. Quem chama por simpatia, por amor, por bondade, sensibiliza muito mais o espírito. Ele é muito mais atingido. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. Então, quando isso não acontece, quando eles não são sensibilizados, é que também a nossa evocação não está produzindo nenhum efeito. Não tem nenhuma bondade aí, não tem um gesto de amor, não tem nenhum sentimento de simpatia pelo espírito. Você está chamando mais por uma curiosidade, para falar que aquele espírito se manifestou no meu grupo, trouxe uma comunicação através de mim. Por exemplo, o Richard Simonetti. Richard Simonetti é uma referência, todos nós conhecemos, o grande escritor. E ele desencarnou. E eu sei que algumas pessoas trouxeram já a comunicação dele e que parece que não era dele, porque a Tânia tem um combinado, a Tânia, a esposa dele, uma senha.
e que outro médium já deu a comunicação e confirmou a senha. Então você percebe, aquele espírito que, por exemplo, se evocou, não sei, mas, Richard, vem trazer uma... Ele não tem nenhuma simpatia pelo Richard, não era amigo do Richard aqui. Está fazendo por uma vaidade, só para falar que, deu comunicação, o Richard comunicou comigo, eu sou um médium. Não, até os espíritos o protegem, por quê? Porque sabe que a vaidade vai estourar naquele médium, vai prejudicar ele, e nem era o Richard. Não surtiu nenhum efeito, o Richard nem ouviu o chamado. O que não acontece quando a esposa, as filhas entram em contato, não é de um dia para outro, mas várias semanas, anos, conversando com o papai, pedindo que ele venha, que traga uma comunicação, que tal dia elas irão num centro espírita, onde tem um médium de respeito, que possa fazer uma comunicação mediúnica, e o Richard, então, podendo, sendo autorizado, querendo, vem e dá a comunicação. Diferente ocorre se uma pessoa que não tinha simpatia nenhuma, que só tem um interesse particular de falar que o grande escritor Richard Simonetti manifestou através da minha mediunidade, através da mediunidade do médium do meu grupo, ele não vai receber nenhum chamado, não toca ele como toca os atos de amor. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito, se é mal dirigido, perde-se no vácuo. Então, o pensamento daquela pessoa, se não tem direção nenhuma, a mente nem está com esse interesse, e ele perde-se no vácuo, ele se desfaz. Como uma fumaça que tentou fazer um sinal aqui, mas daqui a pouquinho ela já desfez o formato e ninguém enxerga mais nada. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, porém as mais das vezes não o atendem. Não é bem a nossa vida? Então, por exemplo, você está num shopping center e uma pessoa lá que você não conhece direito, você não tem simpatia alguma, te chamou, você escutou que ele te chamou, mas ele está meio à distância de você, você está perto da escada rolante, você desce a escada rolante e nem olha para trás, e finge que não ouviu. Nós fazemos assim, eles, os espíritos desencarnados, fazem a mesma coisa. Porque desencarnar, pessoal, é só tirar a roupa de carne. Você continua nutrindo as mesmas maldades, a mesma ignorância, a mesma bondade, a mesma sabedoria que você tinha antes. O seu conhecimento está no espírito, a sua moral está no espírito, não no corpo físico. Então, nós nos comportaremos, os espíritos que amamos e que eram do mesmo nível que nós, se comportarão de acordo com como eles se comportavam aqui na Terra, sem nenhum segredo. Então, do mesmo modo que nós, às vezes, não atendemos um chamado, mesmo ouvindo, os espíritos podem não atender, mesmo ouvindo, porque sabe que aquilo lá não tem nenhum interesse amoroso, não é nada sincero. Por mais que o médium, ou quem quer que seja, encene, que está com saudade, encene, eles sabem muito bem a realidade. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido? Obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo. A lei é de Deus, não dá para fugir disso. Então eles obedecem essa lei. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. Então, vejam bem, você, quando chama um espírito, ele pode não vir, porque não quis vir, e não foi constrangido, obrigado a vir. Então, constranger o espírito para vir não é uma palavra bem colocada, dizem os espíritos. Não se ajusta ao caso, portanto, o espírito julga-se da utilidade de vir. Então, o espírito foi chamado, eu senti um chamado, a sensação, o amor, o sentimento, a simpatia, eu sinto um chamado. Eu vou lá, eu não estou constrangido, não vou dizer, está me chamando, eu vou ter que ir. Não, nesse caso eu não iria, tenho o direito de não ir. Mas eu me sinto útil ir, então não é constrangido, não está bem aplicado. Mas ele não viria se não fosse chamado? Não, poderia não vir. Só foi chamado e por isso que veio. Mas não veio constrangido, ele atendeu um chamado de boa vontade. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que o chamado for com um fim útil. Olha essa frase. O espírito do anjo da guarda, portanto, que é um espírito superior, virá sempre ao nosso auxílio se o nosso pedido tiver um fim útil. Mas o meu fim é muito útil. É muito só para você. Muito só para atender teu egoísmo, tua vaidade, teu orgulho. Para ninguém mais. Ninguém considera esse pedido útil, só você. Então, a utilidade para uma pessoa só não é útil. A utilidade é quando há
uma concordância social, uma concordância entre a interesse para o espírito encarnado que está pedindo, para o espírito desencarnado, para a família, para mais pessoas, para o grupo, para o ensinamento. Se não houver um fim útil, os espíritos superiores que vão ouvir, que poderiam vir, não vêm. Não se nega a responder, senão às pessoas pouco sérias e que tratam dessas coisas por divertimento. Então, de novo, aquela questão. O telefone toca de lá para cá, por quê? Porque a palavra final é dos espíritos. Porque na hora ali da reunião mediúnica, eu não devo coagir o médium. Eu não devo falar para aquele médium que eu estou chamando a minha mãe, que eu quero que minha mãe vá. Por quê? Porque o médium também tem preferências. Ele também é humano, ele é falho, ele está encarnado. E se ele, então, vê uma pessoa que ele gosta muito, por exemplo, eu vou dar o exemplo outra vez do Orlando, que é um grande amigo meu. Se eu falar para o Orlando, no dia que ele está hospedado aqui em casa, puxa, Orlando, eu pedi tanto para minha avó Arlinda, a mãe da minha mãe, minha avó Isabel, meu avô Orlando, meu avô Joaquim, vim trazer uma comunicação. Será que você não consegue uma comunicação dele? Mesmo com toda a disciplina que o Orlando tem, mas ele pode falar, puxa, queria tanto trazer para o Tato, meu amigo, com carinho. Eu vou ter... Não deveria fazer isso. Por quê? Porque eu vou induzir o médium, eu vou coagir, e ele pode falar, uma mensagem para o Tato, aqui é o seu parente, sim, quando na verdade pode não ser, pode ser outra pessoa, pode ser alguém mistificando, quer dizer, já que eu estou tão acessível, o médium também está, é a brecha que deram, os espíritos superiores permitem isso porque já está sendo tudo estrambelhado mesmo, não está feito com respeito, com seriedade, então deixaram que fizessem desse modo. Então aqui essa é a resposta. O espírito superior vem sempre ao chamado quando tem um fim útil. Não se nega a responder, senão as pessoas pouco sérias e que tratam dessas coisas por divertimento. Então, fazendo assim, pessoal, é uma profanação, é um desrespeito aos espíritos. Não deve-se fazer nenhum divertimento nesse assunto, tá bom? Porque é sério, há uma mobilização do espírito para vir até nós, para trazer uma comunicação, e se for por fim de curiosidade, por fim de vaidade, nada feito. Eles não serão constrangidos, não tem como você fazer isso, porque eles têm livre-arbítrio e podem não querer vir, tá certo? Quando vem é porque vem com vontade de vir e autorizados a vir. Haverá para o evocador um meio de constranger o seu espírito a vir a seu malgrado? Então Kardec primeiro perguntou se só o pedido, só a oração constrangia o espírito. Ele falou que não, que ele pode se negar. Então Kardec foi além. Mas tem alguma maneira de constranger, de forçar o espírito a se manifestar ali? Nenhuma maneira, né? Desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Então, eu chamar um espírito que é igual a mim ou superior a mim, nenhum constrangimento causa neles. Mas se um espírito superior, como Allan Kardec, evocar o espírito de um inferior para um fim útil, aquele espírito é constrangido a vir. Ele é forçado a vir até responder. Vamos ver a questão para a gente não falar bobagem. Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo em moralidade e não em inteligência, porque então nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Porque se o evocador for muito inteligente e o espírito não for tanto, mas em quesito moralidade, amor, bondade, respeito, carinho, caridade, benevolência, indulgência, este espírito que tem tudo isso não pode ser constrangido por um espírito menor. Não tem a mínima condição disso acontecer, tá bom? Então ele aqui diz, se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para bem do espírito, porque nesse caso outros os espíritos o segundarão. Então quando você quer o bem de um espírito, você deseja que aquele espírito que você ama saia daquela situação, você está pressentindo que ele não está bem. E você é um espírito muito moralizado, mais moralizado inclusive do que o próprio espírito, você pode chamá-lo, outros os espíritos o secundarão. Aqui o secundarão é aquela situação, eles podem ir lá, trazer assistência, trazer aquele espírito num amparo maior, ou até mesmo intermediar. O Abelha, que é um espírito que trouxe uma comunicação por Orlando, que trabalha na equipe espiritual do Orlando, que é dirigida pelo Natanael, o mentor espiritual do Orlando, como Emmanuel para o Chico, Natanael era para o Orlando. O Abelha,
Ele vem e muitas vezes traz uma comunicação de uma pessoa que não pôde estar ali, mas pela moral, pelo merecimento, pelo carinho que aquela mãe pediu, ele foi até o hospital espiritual onde está o menino, sem condição de sair dali, escuta, recebe as informações, vê como está e vem e traz. Então ele secunda, ele torna-se um secundário, mas trazendo a informação daquele espírito que não pôde estar presente. Por quê? Porque a pessoa que pediu, o fundamento, a utilidade é muito grande e não há nenhum comprometimento em acontecer isso. Mas também pode não vir ninguém, isso é um fato. O telefone toca de lá para cá porque nós não temos como impor nada. O Espiritismo ensina para a gente que os espíritos não se manifestam com a nossa vontade. Eles se manifestam de acordo com ordens superiores, com regra, com método, e eles são disciplinados. Então, o telefone toca de lá para cá porque a última palavra será deles. Mas eu tenho sim o direito de evocar. E não será profanação, fazendo com respeito, com recolhimento, com um fim útil e usando as maneiras corretas de se evocar. Tá bom? Então, não há como constranger um espírito, porque ele, tendo a moral superior, não é constrangido por ninguém. Tendo a moral inferior, os outros espíritos vão lá e vão trazê-lo pacificamente para comunicar. Eu sei, é que eu comecei um pouquinho atrasado, pessoal. São 9 horas agora. Vamos mais um pouquinho, tá bom? Eu gosto tanto desse assunto e tenho certeza que vocês podem estar conectados, aprendendo bastante com essa lição. E se precisarem sair, compreendo. Mas é só mais uns minutinhos. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos... Perdão. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores. E será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Boa pergunta de Kardec, hein? Então imaginem, você está chamando um espírito que é um espírito muito revoltado aqui na Terra, é um espírito bem inferior, bem atrasado. Um homem, uma mulher má, um ser que não merece consideração do modo como a gente está querendo encarar. Aí eu falo, tem perigo de chamar, aí o espírito vem, entra no médium e domina tudo. Nenhum perigo, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Perdão, estou lendo uma outra questão. É a mesma coisa, ó. Então haverá inconveniente em invocar espíritos inferiores, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Eles não dominam, senão os que se deixam dominar. É a questão da obsessão. Obsessão simples, obsessão por fascinação e subjugação. O médium ou o espírito que está sendo obsediado pelo obsessor vai permitindo esse agravamento dos fatos, tá bom? Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem de temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes impõem a ele. Isolados, os médiuns, sobretudo os que começam, devem abster-se de tais evocações. É aqui que eu queria chegar para dar um contato para a gente, um conselho para todos nós, que eles nos ensinaram. Você que é médium, que está se descobrindo, ou que já trabalha há algum tempo em reunião mediúnica, você não deve tentar evocar espíritos sem o preparo de uma casa espírita, sem a proteção, até pode ser da sua casa, mas que seja uma casa blindada pelo amor de Jesus, uma casa onde se faz o evangelho no lar, uma casa onde se pratica o evangelho aprendido no lar. Esta casa, com pessoas imbuídas de boa intenção, pessoas sérias, um médium sério, até não teria problema. Mas é difícil conseguir isso hoje em dia. Nós estamos numa fase muito problemática da nossa existência. E eu queria aqui chamar a atenção a vocês. Deixa eu ver se eu teria alguma... tem tantas questões. Só mais uma aqui, aí eu já passo para um texto que eu falei sobre esse assunto com o Orlando Noronha, porque ele é um médium que está na prática vivendo isso e deu uma resposta tão linda para mim. Vocês vão ouvi-la. E aí a gente encerra. Olha só que interessante. Serão necessárias algumas disposições especiais para se fazer as evocações? Alguma coisa especial, algum pré-requisito? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios. O que é recolhimento?
é íntimo. Eu não tenho nenhum interesse em divulgar isso, nenhum interesse em me sentir superior, em me sentir importante, em impor que Deus tem que me atender, que eu estou sofrendo muito. Não, não. Quando é um recolhimento, quando você percebe a sinceridade de um coração, não há nenhuma imposição. E esse é o melhor método como pré-requisito para a evocação. Com fé e com o desejo do bem, desejo é íntimo, pessoal, não é vontade no bem, é desejo, é no íntimo. Porque eu posso até fazer o bem desejando o mal daquela pessoa. Eu quero que ela se dê mal, mas na frente dos outros eu faço o bem para ela. Então eu não estou desejando o bem, mas quando há no desejo, a intenção real é no bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. Entendemos, pessoal? Então, vai fazer essa prática, tem de haver certo um lugar, um médium de respeito, porque a gente escuta que Allan Kardec fazia mesmo, muitas evocações. E a gente fala, então eu vou fazer também, eu posso fazer. Eu vou perguntar. Não, o livro dos Espíritos já está escrito, pessoal. A doutrina está construída, é só estudar. Então, se você quiser, mas eu quero complementar a doutrina. Não, ela não precisa ser complementada. O que você está querendo é alguma publicidade. Você quer falar que o Kardec está se comunicando com você. Como houve caso, que o Richard Simonetti me contou, de um espírito estar se comunicando com um médium, dizendo ser Allan Kardec e escrevendo um livro. Aí a FEB chama alguns escritores, algumas pessoas de respeito, com muito conhecimento, para analisarem se aquilo poderia ser de Kardec. O Richard, entre outros, analisa, fala, é impossível ser de Kardec esse texto, não tem pé nem cabeça, ou não está sério, e comunicam ao médium, olha, você está sendo mistificado, não é ele que está vindo. E a pessoa fica toda aborrecida, rompe, vende propriedade para editar o livro, para rodar na gráfica, e depois em si é considerado uma palhaçada aquilo lá. Então, quer dizer, o espírito estava evocado, ele estava com outra intenção. Na verdade, ele queria falar que ele é o médium que trouxe Kardec. E os espíritos se aproveitam dessa autossugestão e se entregam àquela condição. Pessoal, para a nossa palestra ter ficado legal, para mostrar minha boa vontade a vocês, eu conversei com o Orlando Noronha Carneiro hoje, perguntei exatamente para ele, Orlando, como que eu posso conciliar essas duas afirmações, de que o Chico fala sobre que o telefone toca de lá para cá, e Allan Kardec que fala que se pode fazer a evocação. Ninguém está em contradição aqui. Tanto o Chico está correto, quanto o Kardec está correto. Porque o Kardec fala tantas vezes de que se for levianamente não vai vir, é o que o Chico fala. O telefone toca de lá para cá para os levianos. Para quem vem aqui impor, me pagar, me dar presente, me fazer coisas que eu não quero fazer, que eu não quero aceitar, e eu não vou dar comunicação alguma nesse caso, tá bem? Então, olha que coisa linda que o Orlando me respondeu. Eu perguntei exatamente isso. Ele disse assim, Tato, em minha singela compreensão, operacionalmente, os dois modelos são factíveis de ocorrer. Tanto o modelo de que o telefone toca de lá para cá, quanto o modelo de você evocar especificamente o espírito da mãe, de um pai, de um professor, quem quer que seja. Citar o nome da pessoa. Não podemos esquecer que os espíritos têm livre-arbítrio e só fazem o que lhe é agradável e segundo a sua vontade. Perfeito. Então, os espíritos têm livre-arbítrio. Evocação não é um documento, não é uma liminar dada por um juiz que o espírito tem que vir para cá. Não, não. Os espíritos vão se manifestar de acordo com a vontade deles e que podem não vir, mas que isso não impede você de evocar. Bem claro o que o Orlando está dizendo aqui, com muita lucidez e sabedoria. Sua vontade. A espontaneidade é bom para o médium, no sentido de que tudo surge naturalmente, sem ele descambar para a autossugestão. É verdade isso, Orlando, porque muitas vezes, se eu chegar para o médium e falar, olha, eu estou vendo um homem, assim, ele está com a perna machucada, não sei o quê, o médium pode se sentir sugestivo e dar uma comunicação de alguém que nem estava com a perna machucada, mas ele parece que sentiu aquela perna machucada e complicou. Eu tenho no minha reunião mediúnica alguns médiuns, alguns agora não estão indo, a pandemia bagunçou um pouco tudo,
mas que são videntes, eles veem espíritos, não trazem a psicografia nem a psicofonia, mas eles conseguem enxergar. Eu peço a eles, se você vir alguma coisa, não alarma a situação. Vem aqui, fala no meu ouvido o que você está vendo. Não fala alto, não fala para o médium, olha, eu estou vendo assim, assim, a ponto do médium ficar sugestivo a dar aquela comunicação. Porque se você falar, o médium ouvir ele dar uma comunicação, eu vou desconfiar que possa ser autossugestão. Animismo, inclusive. O próprio médium falando de um passado dele que ele viveu parecido com aquela situação. O que eles fazem então? Pega uma caneta, uma lapiseira e escreve, ó, estou vendo um espírito feminino com uma criança no colo, ou um homem que está com a cabeça machucada, ou um homem que é apoiado numa muleta com uma perna só, ou um grupo de 3 homens muito próximos. Ele me fala, eu leio aquela informação, falo, tá bom, o médium não sabe de nada. Se o médium me der uma comunicação, isso já aconteceu na minha reunião, eu falo, puxa, olha que foi autêntico dos dois. Fortalece a minha confiança, sem autossugestão do médium. Por isso que convém entender bem o que o Orlando está falando, que assim, não deve falar para o médium, olha, vamos evocar juntos, e nem o próprio médium. Para o médium em si, menos ainda, a evocação vai vir só em caso de um ente querido, faz a evocação, não conta nada para o médium, e você, como médium, está ali servindo a espiritualidade, traz a comunicação de alguém que foi evocado, mas não por você, médium, e sim pelo familiar, tá bom? Aí o Orlando continua aqui, ó, a sugestão. A evocação focada em um espírito tem este inconveniente para o médium, quando o médium participa da evocação. Por isso, para uma atividade focada na evocação, em uma reunião mediúnica, uma reunião privativa, tem que ter um médium muito seguro e experiente. E Kardec, na época, foi abastecido por médiuns com equipagem mediúnica de nível e qualidade fantástica. Entenderam? O Kardec evocava, mas às vezes ele não contava em si ao médium quem que ele estava evocando. Então ele não fazia autossugestão, e mesmo que o médium estivesse sabendo, era um médium de qualidade muito elevada mediunicamente. Era um Chico Xavier, era alguém desse nível, a ponto de trazer comunicação que construiu a codificação espírita. Olha a profundidade, olha a grandeza disso. Então vamos nos colocar no nosso lugar. A minha ideia, a minha intenção, jamais é a intenção de Allan Kardec de construir a doutrina. A minha intenção é orgulhosa, com certeza, é atenuar uma dor que eu estou sentindo, é egoísta, não é nem trazer paz ao espírito, é trazer paz para mim. Ah, não, você tem que então aguentar as pontas aí e buscar essa paz de outro modo. Não é perturbando, incomodando o espírito ou trazendo ele para uma reunião e vai ver você destrambelhado, chorando daquele modo, a menos que haja toda uma finalidade por trás disso, tá bom? Então ele fala isso, uma regra fantástica. No que tange a captação. Esses dois elementos, 2 pontos, Kardec como evocador e médium seguros, permitiam uma segurança maior para ter certeza de que foi, por exemplo, João Evangelista, que se comunicou em tal evocação. Atualmente, não vejo esses 2 elementos em potencial seguro para uma investida na evocação. Eu concordo com o Orlando aqui. Eu trabalhei já em várias reuniões mediúnicas e eu vejo, e falo isso pelo meu comportamento, eu não vejo um comportamento seguro dos médiuns que nós temos à disposição, que estão em desenvolvimento, com boa vontade, mas que não podem ainda receber uma evocação e direcionar, como os médiuns que Kardec trabalhava. Eu, como um esclarecedor, não tenho a mínima condição de me comparar a um 5% do conhecimento de Allan Kardec e o propósito dele em trabalhar em reunião mediúnica, doutrina espírita, do que a minha causa. Então, nem o médium, nem eu teria condição de trazer uma evocação específica para um objetivo que eu possa querer. Ele comparou lindamente o Orlando aqui e deixou muito bem claro isso para nós. Sem esses elementos, a probabilidade de engodo é muito grande. Nós sabemos que pululam do outro lado, espíritos brincalhões e zombeteiros, que sabem imitar quase que perfeitamente quem se deseja evocar. Mais uma vez, o médium evoca junto com o espírito, o encarnado. O espírito sabe, já que vocês estão super sugestivos, ele é zombeteiro, é brincalhão, ele vem e imita o outro e a gente cai na dele. Aí a coisa degringolou, porque ele pode falar uma coisa absurda, ele pode falar umas coisas certas e no meio uma coisa errada e nos atingir, nos preocupar uma outra pessoa. Então, é melhor nós não fazermos assim com o consentimento do médium, com o conhecimento do médium.
É melhor a gente pedir na intimidade, no resguardo, para ver e aguardar que o telefone toque de lá para cá, tá bom? E eu aqui, ele vai dizer então, ó, de certa forma, Tato, todos que buscam as reuniões de cartas consoladoras estão evocando. Eu achei tão bonito o Orlando falar isso, e tão coerente, é verdade. Todas as pessoas que participam de uma sessão de cartas psicografadas, eu vejo, eu converso com elas, eu participo, eu vejo quanto que elas ficam ali quietinhas orando. Eu suponho que elas estão pedindo para o ente querido vir trazer a comunicação. Elas estão evocando. E eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que se você que está me ouvindo já fez isso, Deus não está magoado com você, ninguém está magoado. É uma demonstração de amor muito sincera. É que às vezes eles não podem atender pelos motivos que vimos. E às vezes o seu pedido daria para se resolver de outro modo. Você quer que ele venha para provar que ele está vivo? Pô, mas tem tantas provas de outros modos. Ontem mesmo eu li nesse livro, Presença de Chico Xavier, a evocação não, uma comunicação ou várias comunicações que temos aqui, com provas, com nomes, datas, circunstâncias, data da morte, relacionamentos íntimos entre espíritos que não tem como o Chico estava sabendo, como o Orlando também faz. Então, é essa prova que você pode encontrar em outro lugar e não exigir que o ente querido venha dar uma comunicação aqui para você, tá bom? A cartinha está acabando, a gente vai concluir também. Então, aqui, ó, ficam, de certa forma, todos os que estão, de certa forma, Tato, todos os que buscam as reuniões de cartas consoladoras estão evocando. Ficam semanas evocando. Chegam na reunião evocando o parente ou ente querido. Não deixa de ser uma evocação, mas só ocorrerá o contato se o telefone tocar de lá para cá, com a permissão dos benfeitores, segundo vários fatores, que se ajustam para que a mensagem ocorra. Brilhante, Orlando. Como você é parceiro, cara. Como você sabe, como você é digno de estar na posição mediúnica que você tem. Isso que é bacana. Não deixa de ser uma evocação, nós pedimos. Os espíritos ouviram nossas preces, com certeza, mas muitas vezes não puderam nos atender por alguns motivos que nós sabemos e não pôde ocorrer aquela condição. Porque o propósito nosso era outro. Então ele deixou bem claro. Mas se puderem atender, o telefone tocou de lá para cá. Então não tem cabimento o médium ou quem quer que seja falar, ó, agora vai ser a comunicação do pai daquela ali. Mesmo que o Orlando já tenha percebido que o pai está ali, o filho foi lá, ele percebe quando chega para dar um abraço, para fazer um contato mais próximo, e o Orlando já percebe quem é que vai ter comunicação, quem não vai ter, e nem na ordem o Orlando põe. Porque o Orlando é sábio, ele se comporta como o Chico o estimulou a fazer. O telefone toca de lá para cá. Podemos pedir à vontade, mas agora deixa que eles decidiram quem vai ser, tá bom? Tenho para comigo que a espontaneidade é o mecanismo mais seguro, apesar que fica partilhada a evocação do solicitante. Para uma reunião de evocação, tem de ter a estatura de Kardec e dos médiuns do nível, por exemplo, das irmãs Baldin. Teríamos esses dois polos, esses dois lados hoje para isso? Teríamos esses dois lados hoje para isso? Eu repito, aqui respondendo para Orlando, não teríamos, Orlando. Não tem médiuns como as irmãs Baldin ou aquelas que atendiam ao Kardec, e muito menos esclarecedores ou organizadores como o Allan Kardec. Então, aqui a resposta que eu queria dizer, se o telefone toca de lá para cá e se podemos evocar os espíritos, é sim para as duas. O telefone toca de lá para cá porque a decisão final é do mundo espiritual, são dos anjos da guarda de quem organiza essa assembleia, esse trabalho. E nós podemos evocar sim, por quê? Porque já estamos evocando há muito tempo. Quando nós desejamos uma comunicação mediúnica, já estamos pedindo. É que se nós não soubermos pedir da maneira correta, ficaremos frustrados, porque eu já vi tantos corações irem lá tantos anos seguidos e não receber uma vírgula. E outros que se oferecem, talvez, como o Renato Teixeira fala daquela música, como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, ele vai lá só mostrar o olhar dele e recebe uma comunicação. Então, pessoal, vamos tentar diminuir a dor do nosso coração, entendendo que os espíritos, quando não trazem uma comunicação, não é porque não gostam da gente, não é porque estão mal, é porque passam por regras muito sérias, muito severas no mundo espiritual,
e que não puderam trazer aquela comunicação. Mas nós podemos nos alegrar pela comunicação de outras pessoas que receberam. Nem que seja só daquela reunião, mas de comunicações que o Chico trouxe, cartas e mais cartas escritas por aí, à vontade na internet, à vontade na literatura espírita, para você ver essa verdade. Mas que quando você se oferecer a uma evocação, quando você pedir lá no íntimo, faz a sós no seu quarto. Chama o teu anjo da guarda, evoca a pessoa, mas para que você, não ali naquele ambiente que você considera despreparado, trazer uma comunicação. Não através de um médium que pode ser mistificado, porque ele pode até tentar ir na tua casa, vou tentar estar lá com você e trazer a comunicação que você quer. Não façam isso. Porque aí você está desobedecendo a ordem do recolhimento e não está adequando o ambiente para fazer isso. Se você considerar que temos uma reunião séria, com médiuns sérios, com médiuns imbuídos da boa vontade, remando para o mesmo sentido, todos juntos, pode muito bem fazer. Mas sempre aguardar e lembrar das palavras de Jesus. O telefone toca de lá para cá. E as frases de Jesus qual é? Pai, faz a tua vontade, não faz a minha. A frase de Jesus após a oração, ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice se possível, mas faz a tua vontade, não a minha. Então peça você também, Senhor, se puder mamãe trazer uma comunicação para mim, se meu filho pudesse trazer uma comunicação para mim, eu ficaria tão feliz, seria tão bom. Mas faz a tua vontade, meu Pai, não faz a minha. Faz o que a espiritualidade achar melhor para o meu crescimento, o meu aprendizado. E se por acaso eu tiver o merecimento, eu ficaria muito feliz. Mas não deixarei uma reunião mediúnica mais infeliz se caso eu não receba. Porque entendo da ordem espiritual, eu entendo como funciona a espiritualidade. E vou estar sempre na fé, sempre me entregando na esperança de receber uma comunicação e sofrer menos. Mas saiba que se isso não aconteceu ou não aconteceu com você, ainda assim não é motivo para ficar triste. Porque nós temos a doutrina à nossa disposição. Médiuns que trabalharam com Kardec e que foram evocadores de espíritos e que pela assistência dos espíritos bondosos, na presença de Allan Kardec, um ser elevado, numa pleiade de espíritos muito superiores, um toma um corpo de carne e vem para a Terra para trazer a nossa doutrina, e assim foi Kardec. Construída a doutrina através da evocação dos espíritos e através também das manifestações de muitos espíritos que auxiliaram Kardec na codificação. Que eu possa ter esclarecido, meus amados, a todos vocês nesse pensamento. Fiquei um pouco preocupado porque ao ter mencionado esse assunto na outra parte, poderia que tivesse confundido e entendido como contradição em que Chico falou e o que o Kardec afirmou, que o telefone toca de lá para cá, então que evocar seria um desrespeito e seria errado ou seria desnecessário. Não é. Mas o modo como nós fazemos, e só perceber como que você faz, como você é mimado, como somos orgulhosos, como somos egoístas, já tira toda a possibilidade de se evocar com um fim útil, um espírito que às vezes está trabalhando, se desempenhando um lindo papel. Muito bem, meus amados, estou aqui à sua disposição. Não sei se querem fazer alguma pergunta, algum comentário.